Boatos persistentes de bases subterrâneas secretas e sistemas de túneis subterrâneos profundos são debatidos através do campo da ufologia há muitos anos. Essas instalações subterrâneas são construídas, providas de pessoal e operadas em parte pelo Complexo Industrial Militar. Além de vários órgãos do governo federal, essas construções são subsidiadas através do Black Budget. O orçamento negro dos Estados Unidos abrange mais de uma dúzia de agências que compõem o Programa Nacional de Inteligência. A CIA, a NSA e o NRO recebem mais de 68% do orçamento negro. O orçamento do Programa Nacional de Inteligência Geoespacial cresceu mais de 100% desde 2004. Esses gastos secretos podem ser divididos em 4 categorias principais: coleta de dados, análise de dados, gerenciamento, instalações e apoio ao processamento de dados e exploração. A CIA e a NRO cumprem seu papel na coleta de dados, enquanto a NSA e a NGP se concentram no processamento e exploração de dados, bem como em funções auxiliares como gerenciamento, instalações e suporte. Cada agência possui uma divisão exclusiva de despesas que reflete as prioridades de sua missão. Só um exemplo do valor gasto nesses programas sugere as dimensões do papel paramilitar da agência, fornecendo mais de 2 bilhões para programas de ação secreta, que incluiriam operações de drones no Paquistão e Iêmen, pagamentos a milícias no Afeganistão e na África e tentativas de sabotar o programa nuclear do Irã. Já o gasto com bases secretas é inimaginável. Para fazermos uma comparação, inicialmente serão demonstrados projetos civis para dar uma dimensão do que os militares são capazes de fazer com um orçamento ilimitado. Túnel de Lærdal, Noruega. A construção começou em 1995 e foi inaugurado no ano 2000. O túnel de Lærdal é o maior túnel rodoviário do planeta, com mais de 24 quilômetros de extensão, ligando as cidades de Lærdal e Aurland, no litoral sul da Noruega. O túnel foi escavado dentro de uma montanha. O túnel é tão longo que, para evitar a monotonia dos motoristas durante os cerca de 20 minutos do trajeto e o perigo de que eles caiam no sono, o túnel foi projetado com uma iluminação especial e dividido em várias partes, dando aos condutores a sensação de se atravessar diferentes túneis em vez de apenas um. Túnel de Seikan, no Japão. Concluído em 1988, o túnel ferroviário de Seikan liga as ilhas japonesas de Honshu e Hokkaido, com uma extensão de 54 quilômetros. O túnel encontra-se a 240 metros embaixo do mar e tem sofisticados sistemas de segurança para lutar contra as imprevisíveis condições geológicas e tectônicas da região. Em Kasukabe City, a 30 quilômetros ao norte de Tóquio, no Japão, além de ser uma das mais famosas e complexas infraestruturas de água do mundo, é também a maior instalação de desvio de inundação subterrânea da Terra. O incrível tanque de água de ajuste de pressão é a principal atração do complexo. Ele foi construído 22 metros abaixo do nível do solo entre 1993 e 2009 e é realmente gigantesco. São 177 metros de comprimento, 78 metros de largura e 25 metros de altura, com 59 pilares de concreto armado, que dão suporte ao teto, cada um pesando 500 toneladas. Também conhecido como Túnel da Mancha, o Eurotúnel revolucionou os transportes na Europa ao ligar Paris a Londres, passando por baixo do Canal da Mancha, que separa a França e Inglaterra. O túnel de 50 km, composto por 3 tubos, 2 tubos ferroviários e um tubo rodoviário, começou a ser construído em 1987 e foi inaugurado em 6 de maio de 1994. Túnel de Marmaray, Turquia. O túnel de Marmaray começou a ser construído em 2004, com o projeto de ser o primeiro a ligar 2 continentes, atravessando o Estreito do Bósforo por baixo d'água entre as partes asiática e europeia de Istambul.
Sistema de túneis PEF, Canadá. Os invernos canadenses costumam ser extremamente cruéis, com temperaturas que raramente passam dos 10 graus negativos em grandes cidades. Para que seus habitantes possam se locomover pela cidade sem encarar o frio extremo, a cidade de Toronto tem um sistema de túneis conhecido como PEF, com 25 km de extensão e mais de 1.200 estabelecimentos comerciais por onde passam mais de 100 mil pessoas diariamente. Outras cidades, como Montreal, têm sistemas similares, mas o de Toronto é o maior do mundo. Vivos Europa One. Primeiro, a segurança é a ideia por trás da criação do Vivos Europa One. Originalmente esculpido em uma rocha sólida, sob uma montanha de 122 metros de altura, a estrutura agora de propriedade privada ofereceu 307 mil metros quadrados, misturados acima e abaixo do solo, para servir como o maior abrigo subterrâneo privado do mundo, para proteção de longo prazo para famílias. Com quase 70 mil metros quadrados de áreas protegidas, incluindo 5 quilômetros de câmaras de túneis contínuas, a Vivo oferece bastante proteção subterrânea. Se você puder pagar, é claro. O Homestake Gold Mine em Lead, Dakota do Sul, a maior e mais antiga mina de ouro do continente, deu lugar ao Sanford Lab, quase 1.524 metros abaixo do solo. Sanford Lab é um laboratório subterrâneo, o laboratório subterrâneo mais profundo dos Estados Unidos. Abriga vários experimentos em áreas como pesquisa de matéria escura e física de neutrinos, biologia, geologia e engenharia. E há espaço para mais expansão, já que a mina mergulha 2.438 metros abaixo da superfície, estendendo-se ao equivalente a mais de 6 edifícios do Empire State. O laboratório, a 1.478 metros de profundidade, permite o estudo da matéria escura, protegida da interferência dos raios cósmicos. Survival Condo, um silo de míssil da Guerra Fria em Kansas, nos Estados Unidos, com 15 andares abaixo do solo, que foi reformado como um condomínio de luxo. As armas que antes ocupavam esse espaço eram chamadas mísseis Atlas, os primeiros mísseis capazes de cruzar continentes para jogar ogivas nucleares do Armagedon. Por alguns anos depois de sua implantação, em 1959, eles foram os objetos mais mortais da face da Terra. Em 1965, os Atlas se tornaram obsoletos e os 72 pontos de lançamento foram desativados. Metade dos silos foram destruídos pelo governo americano. Os que restaram e a terra ao redor deles foram leiloados. Fazendeiros os compraram por uma bagatela e usavam como pasto. Larry Hall, empreiteiro e dono do Survival Condos, descobriu esses silos abandonados e viu uma oportunidade de negócio. Esses enormes bunkers subterrâneos cilíndricos com paredes de concreto fortificado de até 2,70 metros de espessura e construídos para resistir a um ataque nuclear direto, são um lugar perfeito para se esconder de qualquer tipo de desastre. E esses são apenas alguns exemplos do que pode ser construído com um orçamento limitado. Agora imagine o que pode ser feito pelos militares com um orçamento incalculável. Em praticamente todo o período pós-Segunda Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos tem planejado e construído ativamente instalações e instalações subterrâneas, algumas das quais muito profundas e bastante sofisticadas e capazes de acomodar um grande número de pessoas. Minha abordagem com relação à rede de túneis é a mesma que a questão das bases subterrâneas secretas. Eu apresentarei no vídeo o máximo de informações e fatos que eu descobri e deixo que vocês tirem suas próprias conclusões. Irei fornecer informação sólida sobre instalações militares, bem como planos oficiais e documentos relativos à construção, operação e planejamento para essas instalações. Em 1985, o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos publicou um relatório intitulado Levantamento da Literatura sobre Métodos de Construção de Metrôs para Aplicação em Instalações.
O relatório concluiu que, com a tecnologia adequada, é possível construir instalações subterrâneas, reforçadas sobre praticamente qualquer condição de solo. A principal restrição em projetos de construção continua a ser viabilidade econômica e não a viabilidade técnica. Em outras palavras, se houver dinheiro suficiente, as instalações subterrâneas podem ser construídas em qualquer lugar. Dado o enorme aumento nos orçamentos militares sob as administrações de Ronald Reagan e George Bush, não se pode deixar de pensar que viabilidade econômica nunca foi uma desvantagem para os militares, especialmente para projetos realizados a partir do início dos anos 80. Um artigo de 1989 no US News e World Report declarou que a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, a FEMA, e o Pentágono administram aproximadamente 50 pontos de comando subterrâneos secretos em todo o país, onde o presidente pode fugir no caso de ocorrer uma guerra nuclear. Embora a FEMA seja vista como uma agência federal civil, na realidade a FEMA e o Pentágono trabalham em conjunto. Cada um desses bunkers subterrâneos está equipado para funcionar como uma casa branca de emergência. O artigo cita formalmente a instalação especial da FEMA em Mount Whittier e a instalação de backup do Pentágono chamada Raven Rock, ou Local Air, localizado ao longo da fronteira da Pensilvânia, em Maryland, operado por Fort Rich. Supostamente, no caso de uma crise nuclear, 1.000 funcionários civis e militares seriam transferidos para esses bunkers secretos. Na realidade, dado o número de bunkers secretos citados, parece que o número de pessoas que seriam evacuadas seria consideravelmente maior. Eles se refugiariam enquanto o resto do país ficaria exposto ao holocausto radioativo. Praticamente todos eles foram construídos por trás de um véu de sigilo e alta segurança, e todos eles continuam a operar sob considerável segurança. No entanto, pelo menos uma resposta parcial pode ser fornecida, porque os locais de alguns dos bunkers subterrâneos são conhecidos, e a informação também é disponível sobre a função de alguns deles. Como você deve ter desconfiado, o Departamento de Defesa enterrou-se debaixo do Pentágono, em Arlington, Virgínia, e estabeleceu uma instalação sofisticada, chamada Centro Nacional de Comando Militar, nas colinas do sul da Pensilvânia, perto da pequena cidade de Blue Ridge Summit. É a casa do lugar conhecido como Pentágono Subterrâneo. Dirigido pelo vizinho Fort Rich desde os anos 50, a instalação tem sido um importante centro nervoso para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Essa enorme instalação, conhecida como Raven Rock, ou Site Air, foi construída através do granito e fica a 200 metros abaixo da superfície. A instalação, de 80 mil metros quadrados, que se estende por baixo de 716 acres, é composto por 5 edifícios diferentes, escavados em cavernas separadas. Normalmente é composta por cerca de 350 pessoas. O acesso ao Raven Rock é feito por meio de portas que ficam na encosta da montanha. Seus corredores são iluminados por lâmpadas fluorescentes e contêm uma ampla variedade de comodidades, incluindo uma loja de conveniências, barbearia, médicos, restaurantes e instalações onde podem ser feitos exercícios, um reservatório subterrâneo que contém milhões de galões de água, uma capela, 35 milhas de linhas telefônicas e 6 geradores de 1000 kW. Site Air por muito tempo funcionou como uma espécie de segundo Pentágono. Essas salas de guerra finais são equipadas com comando eletrônico e de supercomputação ligado a numerosas redes de comunicações militares em todo o mundo. Há rumores que Site Air está conectado por um túnel ao refúgio presidencial em Camp David, a vários quilômetros de distância, no norte de Maryland, perto da cidade de Thurmond. De acordo com um relatório recente, com o descongelamento da Guerra Fria, Site Air foi para o status de espera e terá menos pessoas e verbas que no passado. Existe um sofisticado complexo de bunkers sob o porão da Casa Branca em Washington, D.C. Existente desde a administração Eisenhower, as forças especiais ficam a postos
para levar o presidente para o subterrâneo no caso de um holocausto nuclear, que tenha reduzido a Casa Branca a escombros. Segundo um militar que trabalhou no local, ele afirma que são muitos níveis abaixo do subsolo da Casa Branca. Em uma ocasião, durante o governo Lyndon Johnson, na década de 60, essa fonte foi enviada para entregar alguns documentos do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Na chegada, o militar foi escoltado por 2 agentes até um elevador em uma área da Casa Branca que não é aberta ao público. Eles entraram no elevador e desceram para o que a fonte relata como 17 níveis. Quando as portas do elevador se abriram, eles saíram um corredor coberto nas paredes, teto e piso com azulejos bege. O corredor era muito longo. De acordo com ele, outros corredores e portas se abriram nessa área e a iluminação era fluorescente. Havia um homem sentado em uma mesa próximo ao elevador. Os papéis foram entregues a um homem em uma sala que abriu no corredor e então o militar foi escoltado de volta ao elevador. Segundo ele, todos os homens pareciam ser agentes do Serviço Secreto Presidencial e estavam vestidos de terno escuro. O militar que relatou este fato teve a impressão que havia ainda mais níveis, além dos 17 que ele havia visto. No retiro presidencial em norte de Maryland, em Camp David, existe um metrô ultra secreto para o uso do presidente em uma emergência. Durante o governo Eisenhower, este ponto de comando era dirigido por um grupo de oficiais militares, conhecidos como Unidade Administrativa Naval. Na base da Força Aérea em Offutt, em Omaha, Nebraska, existe um posto de comando subterrâneo para o Comando Aéreo Estratégico. Eu não deveria saber sobre essas instalações, e você também não. As salas de guerra finais servem aos políticos e planejadores militares, e é onde eles obterão as informações necessárias para tomar suas decisões. Algumas das informações mais importantes irão vir de outras instalações subterrâneas, entre elas as instalações do NORAD. Para ter a privacidade subterrânea, eles vão até Colorado Springs, Colorado, onde o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, NORAD, opera talvez a mais conhecida das principais bases subterrâneas. Esta instalação super secreta está localizada bem no interior da Cheyenne Mountain. O complexo monitora o espaço aéreo do Canadá e dos Estados Unidos em busca de mísseis, sistemas espaciais e aeronaves estrangeiras. Por meio de seu sistema mundial de alerta precoce, as informações são coletadas usando equipamentos de ponta e alimentando os tomadores de decisão civis e militares. O complexo foi construído em 610 metros de granito, em 2 hectares, cerca de 5 acres. 15 edifícios de 3 andares são protegidos do movimento, por exemplo, de terremotos ou explosões, por um sistema de molas gigantes, nas quais os edifícios se assentam e conectores de tubos flexíveis para limitar o efeito operacional do movimento. Um total de mais de 1000 fontes foram projetadas para impedir que qualquer um dos 15 edifícios mova mais de 25 milímetros. O complexo é a única instalação de alta altitude do Departamento de Defesa certificada para ser capaz de sustentar um pulso eletromagnético. Há uma grande quantidade de camas para a maioria do pessoal, incluindo suítes para os oficiais de alta patente dentro do bunker. As comodidades incluem instalações médicas, lojas, lanchonetes e academias de ginástica dentro e fora da montanha. A porta à prova de explosões do lado norte pesa mais de 25 toneladas e após passar por ela existe ainda outra porta para chegar à entrada, além do qual o túnel lateral se ramifica para chegar aos túneis de acesso às câmeras principais. O bunker é construído para desviar uma explosão nuclear de 30 megatons a uma distância de 2 km. As portas foram construídas para que possam sempre ser abertas quando necessário. Se uma explosão nuclear atingir o edifício, as portas são projetadas para suportar essa explosão. Existe uma rede de válvulas de jateamento com filtros exclusivos para capturar contaminantes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares no ar. O complexo militar incluiu no passado muitas unidades do NORAD, Comando Espacial dos Estados Unidos, o Comando de Defesa Aeroespacial ADCOM, o Comando de Sistemas da Força Aérea, o Serviço de Clima Aéreo e Gerenciamento Federal de Emergências, FEMA.
O centro de comunicação do complexo também é usado pelo Centro de Alerta da Defesa Civil dos Estados Unidos. Este é o lugar a partir do qual a Defesa Civil manda avisos para o Canadá e os Estados Unidos. Cerca de 1.700 funcionários operam a instalação 24 horas, incluindo um turno da noite de 300 pessoas. 350 mineiros, trabalhando em 3 turnos, escavaram quase 700.000 toneladas de granito para construir a instalação. Antigamente, a base do NORAD era abastecida com 30 dias de suprimentos de contingência, incluindo combustível suficiente para operar 6 geradores a diesel por 30 dias. Ela também tem reservatórios subterrâneos escavados em rocha sólida, que retém 6 milhões de galões de água para fins de refrigeração e para uso do pessoal para fins domésticos. Existem portas de explosão hidráulicas que podem abrir ou fechar em apenas 45 segundos. O Centro de Comando Subterrâneo, localizado a cerca de 200 km ao norte de Toronto, também é composta por militares canadenses e norte-americanos. De North Bay, a instalação ficou operacional em outubro de 1963 e consiste em 2 enormes cavernas, encravadas na rocha sólida, centenas de pés sob o escudo pré-cambriano, com cavernas enormes, cada uma com 200 pés de comprimento, 60 a 70 pés de altura e 45 pés de largura. São conectadas por 3 túneis transversais. Dentro das cavernas, assim como em Colorado Springs, edifícios de 3 andares foram construídos para alojar pessoal e equipamentos. Existem 2 túneis de acesso com cerca de 6.600 pés de comprimento, 12 pés de altura por 12 pés de largura. O outro com cerca de 3.500 pés de comprimento e 16 pés de altura por 16 pés de largura. No interior existem 142.000 pés quadrados de espaço, repleto de escritórios, comunicações e computadores, além de equipamentos e radares de defesa. Existem também instalações de cozinha e de jantar que podem acomodar 400 pessoas, um hospital e enfermaria, banheiros e chuveiros, uma cantina bem equipada e espaços para as pessoas descansarem e dormirem. A energia é fornecida por 6 geradores que normalmente são alimentados por gás natural abaixo da superfície. Sob condições de emergência, os geradores seriam alimentados com combustível diesel, armazenado no subsolo do complexo. Durante as operações normais, a água para o resfriamento do equipamento e o uso de pessoal são obtidos próximo do Trout Lake, mas durante uma emergência a água viria de reservatórios subterrâneos, especialmente escavados para serem utilizados quando a instalação for selada do mundo. Um destes reservatórios comporta 200.000 galões para uso doméstico e outro contém 5 milhões de galões para ar-condicionado e refrigeração de equipamentos. Muitos desses bunkers são operados pela FEMA, Agência Federal do Gerenciamento de Emergências. A FEMA geralmente aparece como a principal agência federal que trabalha para lidar com situações extremas, como furacões ou inundações, mas a FEMA tem muitas bases subterrâneas. A rede subterrânea da FEMA está localizada dentro da Mount Whittier, perto da pequena cidade de Bluemont, no norte da Virgínia. Essa base ultra-secreta foi construída na década de 1950 para abrigar o governo dos Estados Unidos em caso de crise nacional como uma guerra nuclear. Financiado pelo orçamento negro, Mount Whittier permanece quase tão inacessível para escrutínio como era quando foi construído. Esses locais são tão secretos que bases e túneis subterrâneos nem aparecem no orçamento publicado por essas agências. A segurança é rigorosa na instalação, cercada por um muro de mais de 3 metros e rondando o perímetro existe uma patrulha de guardas armados. Lá existem alguns edifícios acima do solo, mas a maior parte do trabalho ocorre no subsolo. A montanha contém o equivalente a uma pequena cidade. A infraestrutura inclui um pequeno lago, um par de tanques de água de 250.000 galões, capazes de fornecer água para 200 pessoas por mais de um mês, um esgoto capaz de tratar 90.000 galões de água por dia, um hospital, uma cafeteria,
O local tem ruas e calçadas, uma usina de diesel que gera eletricidade para o local, aposentos particulares e dormitórios capazes de acomodar centenas de residentes, um sofisticado sistema de comunicação interna e enormes instalações de supercomputadores. Existe uma sala de guerra equipada com links de comunicação para a Casa Branca e Site Air, no sul da Pensilvânia, e um sistema de trânsito de carros elétricos que transportam o pessoal ao redor do complexo. De acordo com relatórios publicados, algumas das centenas de pessoas que trabalham dentro da montanha rotineiramente realizam exercícios práticos para gerenciar uma ampla variedade de crises potenciais, variando de distúrbios civis e problemas econômicos, desastres naturais e guerra nuclear. Muitos departamentos federais e agências estão representadas lá, incluindo os departamentos de Agricultura, Comércio, Trabalho, Estado, Transporte, Tesouraria, agências como a FEMA, o Gabinete do Presidente, o Serviço Postal dos Estados Unidos e a Comissão Federal de Comunicações. Dizem que secretários secretos mantêm suas posições durante mais de uma administração. Seus termos não são limitados pelos ciclos de eleições presidenciais. Os seus mandatos não têm relação com Washington. Existem várias instalações subterrâneas, conhecidas ou alegadas como existentes, na área do Arco Federal dos 5 estados. O mais conhecido e provavelmente o grande complexo de bunkers que fica sob o Monte Pony, a alguns quilômetros a leste de Culpeper, Virgínia. Embora um relatório publicado identifique esta instalação subterrânea como centro de realocação de emergência do Departamento do Tesouro e identifica a instalação como um Federal Reserve Center. Construído no final de 1960, com 140 mil pés quadrados, a instalação é abastecida com água, alimentos, um gerador, equipamento de comunicação e até armazenamento a frio para cadáveres. Do seu subterrâneo, essa instalação constantemente monitora todas as principais transações financeiras dos Estados Unidos. Ela faz isso por meio do FeedWire, um sistema moderno que permite acompanhar todas as principais atividades comerciais e bancárias que ocorrem no mundo. Existe uma instalação pouco conhecida que está localizada na Riggs Road, entre Olney e Laytonsville. Embora tenha sido relatado que existem realmente duas instalações, uma da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, FEMA, em Olney, e um bunker operado por uma agência governamental desconhecida em Laytonsville. Nestes locais existe um complexo de escritórios subterrâneos e instalações eletrônicas. Isso não surpreende, dado o grande número e variedade de antenas visíveis na superfície. Encontra-se um bunker sob o elegante Greenbrier Hotel, em White Sulphur Springs, West Virginia. Imagine manter a existência de uma grande instalação subterrânea, fora dos olhos do público, por décadas a fio. Mas esse segredo foi revelado na semana de maio de 1992. Apenas 6 membros do Congresso sabiam que entre 1958 e 1961, um bunker de 54 quartos, salas de reunião e bancos de computadores, equipamentos de comunicação foram instalados no subterrâneo do hotel. Localizado a 250 milhas do sudoeste de Washington, nas montanhas Allegheny, situado atrás de 2 portas gigantescas, cada uma pesando mais de 20 toneladas. No local é fornecido água, eletricidade, tratamento de esgoto. O complexo é grande o suficiente para abrigar 800 pessoas. Ele contém dormitórios grandes, enfermaria, instalações de chuveiro, um estúdio de televisão, rádio e equipamentos de comunicação, cabines telefônicas, uma área de jantar e cozinha, uma usina e até um crematório para se livrar dos cadáveres daqueles que podem morrer dentro do bunker lacrado. De acordo com relatórios publicados, o bunker foi construído para abrigar o Congresso dos Estados Unidos no caso de um ataque. Mas como esses bunkers foram construídos? Um exemplo é o que ocorreu entre o Exército dos Estados Unidos e a American Machine and Foundry Company,
As agências militares desejam construir instalações subterrâneas o mais secretamente possível. O Corpo de Engenheiros do Exército pode supervisionar a construção real e elaborar os planos, mas conhecimentos e equipamentos especiais muitas vezes precisará ser fornecido pela indústria privada. E operações industriais específicas ou altamente técnicas provavelmente também precisam ser conduzidas por empresas privadas. Embora o Pentágono e outras agências federais, principalmente o Serviço Florestal dos Estados Unidos, National Park Service, em outras partes do país, a maior parte da terra é de propriedade de cidadãos particulares. Então, se uma agência militar deseja construir secretamente uma base em uma terra que não possui, a fim de evitar chamar a atenção para seus planos, poderia secretamente empregar um grupo simpático de cidadãos ou empresários privados para lidar com as transações imobiliárias. Uma consideração primária na construção de instalações subterrâneas está relacionada com a obtenção de energia suficiente para a operação assim que a instalação estiver construída e funcionando. Por isso, no início da década de 1960, os militares dos Estados Unidos haviam decidido que qualquer um dos dois sistemas principais de usinas da época forneceriam fontes adequadas de energia elétrica para centros de comando subterrâneos. Esses dois são a usina de diesel e a usina nuclear. Embora possa parecer possível conectar a rede comercial que atende a maior parte do país para necessidades de energia elétrica de instalações subterrâneas, um relatório do Exército de 1963 concluiu que os requisitos de energia dessas instalações não devem ter ligação externa. Devido à tensão e frequências rigorosas que podem ser impostos por meios eletrônicos especiais e devido à necessidade de ter uma usina para gerar sua própria energia, em condições de emergência, que é muito mais satisfatório e em muitos casos mais econômicos ter um gerador dentro da própria instalação, para servir toda a carga e eliminar qualquer conexão com uma fonte de energia comercial. O relatório do Exército de 1963 concluiu que usinas nucleares parecem ser vantajosas para o uso em instalações subterrâneas e apoiou efetivamente seu uso em instalações militares subterrâneas. Este tipo de usina é o único campo testado com geração elétrica suficiente e capacidade para suportar uma instalação subterrânea do tamanho e tipo previsto. O relatório passou a discutir os prós e contras de várias usinas, a maioria delas convencional, além de discutir sobre as várias usinas nucleares já construídas, em construção ou sendo projetadas para uso militar. No caso das usinas a diesel, em situações de emergência, períodos de bottom-up, em que a instalação seria selada do mundo exterior, haveria o chamado fechamento de ciclo em operação. Este sistema utilizaria hidróxido de sódio para eliminação de dióxido de carbono através de exaustores. O oxigênio líquido armazenado em tanques criogênicos para a combustão do diesel e o óleo combustível para alimentar os motores de diesel, armazenados em depósito subterrâneo e reabastecido conforme a necessidade de tanques na superfície. Um dos nomes mais importantes do início da história do planejamento do governo dos Estados Unidos para bases subterrâneas é o Projeto RAND. A RAND Corporation tornou-se operacional em novembro de 1948. Na verdade, nasceu de um projeto da Força Aérea dos Estados Unidos. O projeto RAND, que foi criado em 1946 para realizar projetos de pesquisa de longo alcance para os interesses da Força Aérea, que atua como a entidade que desenvolve pesquisas e análises para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A missão da RAND Corporation era trabalhar em problemas de ponta nos domínios da engenharia, economia, matemática, física e ciências sociais. No final da década de 1950, um dos problemas que a RAND Corporation estava trabalhando era a questão de construção de bases subterrâneas para os militares dos Estados Unidos.
Consequentemente, o projeto da Força Aérea e Rand Corporation realizou um simpósio sobre este tópico em 24 e 26 de março de 1959, para o qual convidaram uma ampla variedade de especialistas técnicos do setor público e privado. Segundo o presidente, o objetivo do simpósio era discutir os problemas de proteção militar nas instalações localizadas no subsolo ou sob montanhas, em caso de guerra nuclear. Ele continuou dizendo que nos 2 anos anteriores, desde 1957, a Rand Corporation estava ativamente investigando a necessidade de um pequeno número de centros subterrâneos profundos, que poderiam suportar a fúria de um ataque nuclear maciço. O próprio relatório de 2 volumes é composto por dezenas de artigos sobre tunelamento, escavação subterrânea, geologia, tecnologia de engenharia e artigos similares. A grande importância deste simpósio da Corporação Rand, no entanto, é que revela que já em 1950 o governo dos Estados Unidos planejava ativamente a construção de bases e instalações subterrâneas secretas. A Rand Corporation convocou especialistas das Forças Armadas e agências governamentais não militares de várias empresas e das principais universidades americanas. Presidentes de sessões individuais foram realizadas na Universidade de Princeton, na Rand Corporation, na Escola de Minas do Colorado, nos membros do Exército de Engenheiros, Universidade de Illinois, Secretaria Nacional de Padrões, Laboratórios de Pesquisa Balística, Universidade Brown e uma variedade de consultores independentes e empresas privadas. Esse padrão de colaboração em projetos de construção subterrânea entre universidades, pesquisadores, escolas universitárias de engenharia, o setor industrial, militares e outras agências continuou até o final de 1980. Em 1960, a Rand Corporation publicou um estudo sob contrato com a Força Aérea, no qual 2 locais em todo o país foram selecionados para instalações subterrâneas profundas. Neste contrato, presume-se que todas as instalações sejam maiores do que 1.000 pés. Um desses locais, na península de Keweenaw, perto de Calumet, Michigan, foi selecionado por uma localização em lugares onde a mineração de rocha havia ocorrido. No relatório está escrito que no caso de um ataque nuclear, ondas sísmicas da detonação de armas nucleares na superfície seriam atenuadas e desviadas pelos poços, túneis, desvios, salas e câmaras das cavernas das minas de cobre, protegendo assim a instalação subterrânea do impacto total de uma explosão. Em 1949, a Força Aérea cavou uma das cordilheiras do sopé das montanhas Manzano, perto de Albuquerque, e começou a preenchê-la com túneis e cavernas. A segurança durante a construção foi tão forte que tão logo uma das equipes completava um túnel ou câmara, os trabalhadores eram mandados embora e outros eram contratados para escavar outra porção da montanha. Essa foi a compartimentação literal, destinada a garantir que nem mesmo os mineiros que construíram a base subterrânea estariam familiarizados com seu layout completo. Um dos trabalhadores disse ainda que esta instalação contém uma planta secreta, subterrânea, de montagem de armas nucleares. Los Alamos, através do túnel principal da base, que é bem grande e pode acomodar um caminhão. Esse túnel se estende por quase 70 metros de comprimento. No fim do túnel existe uma porta grossa de cofre, atrás da qual há uma sala de alta segurança, contendo 5 outras portas grossas, abobadadas, contendo várias fechaduras eletrônicas, do tipo que os bancos têm para proteger os seus cofres. Atrás de cada uma dessas portas existem outros corredores. Todo o complexo foi revestido com concreto armado, equipado com 3 fontes de luz e energia elétricas, modernas canalizações, ventilação especial e ar-condicionado, controle climático que controla uma umidade constante de cerca de 50%. Uma das salas continha um gerador movido a diesel para fornecer energia no evento que fontes externas fossem cortadas. Exército e Marinha forneceram baterias especiais que alimentavam a iluminação. O complexo foi localizado abaixo do Clube de Oficiais Não Comissionados. O complexo foi originalmente construído para armazenar materiais nucleares e mais tarde foi convertido em abrigo.
em uma emergência continha suprimentos para levar atendimento de 219 pessoas por 2 semanas. De acordo com os documentos, detalhes da construção da instalação subterrânea de 6.000 pés quadrados foram desclassificados em 1959. Curiosamente, seus cofres ainda são usados e a segurança continua muito rigorosa. Os documentos mencionam que o complexo foi associado a algo chamado Divisão W. A existência desta instalação levanta muitas questões. O mais lógico é: existem outros túneis e outras salas de segurança com cofres em Los Alamos? E o que esses cofres estão guardando?